Meus queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Em particular, é um prazer poder conversar com os jovens desta igreja. O meu propósito é expressar meu amor por vocês, a grande confiança que tenho em vocês, que são a geração futura. Quando jovem, servi uma missão no Brasil. Foi uma experiência magnífica. Uma das maravilhas do mundo que se encontra naquele país são as cataratas do Iguaçu. Na estação da cheia, o volume da água daquelas quedas é o maior do mundo. A cada minuto, milhões de litros de água despencam até o abismo. Uma parte das cataratas, onde o ímpeto das águas é maior, chama-se a Garganta do Diabo. Há umas pedras imensas que se erguem à beira do local em que as águas caem estrondosamente para dentro da Garganta do Diabo. Há muitos anos havia barqueiros imprudentes que levavam passageiros em canoas até aquelas rochas para que olhassem para dentro da Garganta do Diabo. Acima das cataratas, as águas geralmente são calmas, a correnteza não é forte e o ambiente é muito tranquilo. Somente o estrondo das águas abaixo nos avisa do perigo que nos aguarda poucos metros à frente. Uma correnteza súbita e inesperada pode arrastar o barco até as corredeiras, empurrando-o até aquela parte dentro da Garganta do Diabo. Aqueles que eram suficientemente tolos para sair do barco e subir aquelas traiçoeiras rochas molhadas podiam facilmente escorregar e ser arrastados pelas corredeiras para o abismo. Sei que alguns de vocês se consideram muito ousados e não recuam diante de nenhum desafio. Mas algumas dessas excursões em busca de emoção inevitavelmente irão arrastá-los para dentro da Garganta do Diabo. O único caminho seguro é permanecer bem longe dos perigos da Garganta do Diabo. Como o presidente George Albert Smith aconselhou enfaticamente, se você cruzar o limite para o lado do diabo, 1 centímetro que seja, estará sob o poder do tentador. E se ele for bem-sucedido, você não conseguirá pensar nem raciocinar devidamente, porque terá perdido o Espírito do Senhor. Pode ser que alguns de vocês, rapazes, estejam deixando que outros estabeleçam seus padrões. Você se defende dizendo, quem disse que eu não devo fazer isso ou aquilo? Existem tantos tons de cinza em relação ao que é certo e errado que cada um de vocês precisa decidir onde deve passar a linha demarcatória. Rogo-lhes encarecidamente que, se tiverem qualquer dúvida na mente ou coração, de modo a não terem certeza, não façam. Não façam. Todos temos o arbítrio moral e o dom do Espírito Santo. Nossa percepção do que é certo ou errado é baseado neste dom, verdadeiro ou falso. É responsabilidade dos profetas de Deus ensinar a palavra de Deus, não de detalhar minuciosamente cada ato da conduta humana. Se conscientemente estivermos procurando evitar não apenas o mal, mas até a própria aparência do mal, agiremos por nós mesmos e não seremos induzidos pelos outros. Muitas coisas provenientes do diabo são sedutoras e atraentes. Elas brilham e apelam à parte sensual de nossa natureza. Sua mensagem parece ser muito razoável e fácil de se justificar. Sua voz geralmente é suave e sedutora. Se fosse áspera ou dissonante, ninguém lhe daria ouvidos. Ninguém seria seduzido. Algumas das mensagens mais sedutoras de Satanás são: todo mundo faz isso. Se não prejudica ninguém, não está tudo bem. Se você acha que não faz mal, então está tudo bem. É isso que está na moda. Satanás é o grande imitador, o grande enganador, o mestre da mentira, o maior falsificador da história do mundo. Ele entra em nossa vida como ladrão no meio da noite. Seu disfarce é tão perfeito que fica difícil reconhecê-lo ou reconhecer seus métodos. Ele é um lobo em pele de cordeiro. Sempre houve duas grandes forças lutando entre si no mundo. Isso começou quando o mundo foi criado. Essas forças opostas são as forças do bem
e do mal. Todos nós estamos no meio dessas duas poderosas forças que competem entre si. Em termos simples, o que é bom vem de Deus e o que é mal vem do diabo. Você não pode ter as duas coisas e sentir a verdadeira felicidade. Algumas pessoas tentaram, mas ao longo prazo fracassaram. Se algum de vocês, rapazes, acha que pode ter as duas coisas, ao mesmo tempo estão apenas enganando a si mesmos. Não funciona assim, nunca foi assim, nunca será. Meus queridos jovens amigos, há outra grande verdade que vocês, rapazes, precisam aprender. Tudo tem o seu preço. Há um preço a ser pago pelo sucesso, a satisfação, a realização e a alegria. Não há amostras grátis. Se você não pagar o preço necessário para o sucesso, pagará automaticamente o preço do fracasso. A preparação, o trabalho, o estudo e o serviço são exigidos para se alcançar e encontrar felicidade. A desobediência e a falta de preparação têm um preço terrível. Como portadores do sacerdócio desta igreja, parte do preço que precisamos pagar é viver de modo diferente daquele que o mundo vive. Somos portadores e guardiães desses portadores rigorosos que podem e farão retroceder o poder de Satanás na terra. Peço-lhes do fundo do coração que nos ajudem a repelir o mundo. Precisamos permanecer firmes frente ao vendaval. Às vezes, precisamos ser impopulares e simplesmente dizer: isso não está certo. Todos precisamos descobrir quem realmente somos e qual o nosso lugar no mundo. Alguns de vocês jovens estão procurando descobrir sua identidade sendo diferentes de seus pais e de sua família do que eles defendem. Deus fez cada um de nós diferente de qualquer outra pessoa no mundo, como provam nosso DNA e nossas impressões digitais. Vocês não precisam se esforçar para ter uma identidade única. Vocês já a possuem. Alguns jovens se rebelam contra as restrições. Alguns de vocês acham que não é legal ser obediente aos pais, ou mesmo seguir o conselho de seu bispo ou do presidente do quórum. O bispo Richard Edgley contou uma experiência que teve quando menino referente às consequências da rebeldia e da desobediência. Quando eu era menino, ele disse, a nossa garagem ficava a cerca de 1,5 metros da garagem do vizinho. A garagem de nosso vizinho era muito velha e estava caindo aos pedaços. De vez em quando, eu subia no telhado de nossa garagem e ficava pulando do alto de uma garagem para outra. Meu pai tinha me pedido, fique longe das garagens, mas eu não o fiz. Certa vez, quando estava brincando nelas, pulei do telhado de nossa garagem e atravessei o telhado da garagem do vizinho, arranhando gravemente as costas e as minhas pernas. Por ter sido desobediente, decidi incessantemente que não contaria a ninguém que me machucara. Fui para casa e lavei todos os arranhões e ferimentos da melhor forma que pude, mas não consegui alcançar os que ficavam nas costas para colocar antisséptico neles ou sequer lavá-los. Aguentei a dor, preocupado com a possibilidade de infecção, sentindo-me culpado por muitos dias. Como disse alguém, uma das melhores coisas do mundo é ser menino. Não é preciso experiência, mas é necessário um pouco de prática para se tornar um bom menino. Alguns de vocês talvez estejam iludidos, achando que podem encontrar emoção brincando com drogas, bebidas alcoólicas, pornografia ou sexo ilícito. Advirto-os de que estas tentações, tão escorregadias e perigosas quanto as pedras que ficavam junto à garganta do diabo, e apenas os levarão para o território de Satanás.
O caminho para fugir desse tipo de perigo é difícil e deixará em vocês bem mais do que uns simples arranhões e cicatrizes. Vocês, rapazes, estarão lutando para alcançar seu destino eterno numa época muito interessante. No futuro, as descobertas científicas e invenções continuarão aumentando, tornando a vida ainda mais confortável e fácil para muitos. Sem dúvida, a ciência médica continuará a encontrar novos tratamentos e curas dos quais não dispomos hoje. Por outro lado, as influências mundanas do mal provavelmente aumentarão e mais pessoas se tornarão vulneráveis às mentiras e tentações de Satanás. Vocês, rapazes, precisam tornar-se espiritual e moralmente mais fortes para vencer as tentações e as armadilhas do mundo. Talvez seja por isso que espíritos tão especiais tenham sido reservados para esta época. Também creio que no futuro a oposição de Satanás será ainda mais sutil e aberta. Embora em certos aspectos talvez venha a ser mais evidente, será mascarada com maior sofisticação e astúcia. Precisaremos de maior espiritualidade para perceber todas as formas do mal e maior força para resistir aos mesmos. Muitos países estão enfrentando atualmente o risco de atentados terroristas. A guerra expõe as pessoas a lesões corporais, mas também a danos morais. Aqueles que servem nas Forças Armadas em tempo de guerra sentem sua vida ser desestabilizada pelo seu afastamento do lar, da família, das amizades saudáveis e da influência da igreja organizada. Alerto aos que estão servindo nas Forças Armadas ou aos que vierem a servir acerca das armadilhas que podem resultar dessa mudança de vida. Elas podem levá-los diretamente para as mandíbulas da garganta do diabo. Muitas das atividades das quais vocês irão participar serão um grupo nas quais nem sempre poderão decidir quem lhes fará a companhia. Contudo, vocês podem escolher seus padrões. Nas Forças Armadas, vocês pertencem a uma unidade militar cuja força depende em boa parte da união de seus integrantes. Vocês precisam ser leais aos membros de sua unidade, porque a pessoa ao seu lado pode salvar sua vida amanhã. Mas isso não significa que precisam rebaixar seus padrões morais. Em qualquer grupo de pessoas, é sempre preciso haver um ou mais que se ergam para dizer o que estamos fazendo não está certo. É preciso coragem moral para fazer isso. A Igreja publicou, de novo, recentemente, a edição para militares dos princípios do Evangelho para os membros da Igreja que servem nas Forças Armadas em qualquer lugar do mundo. Embora esse material atualmente só esteja disponível em inglês, será traduzido para outras línguas. Essa excelente fonte de consulta contém instruções para atividades da Igreja e para o uso do garment nas Forças Armadas, ordenanças e bênçãos do sacerdócio, tópicos do Evangelho e alguns hinos escolhidos. Tínhamos um material semelhante para aqueles que serviam nas Forças Armadas na Segunda Guerra Mundial. Eu o considerava inestimável. Há um processo contínuo de mudança em andamento. Isso nos faz lembrar da parábola do trigo e do joio. Nessa parábola, o Senhor disse: "O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas enquanto estava dormindo, seus inimigos vieram e semearam joio no meio dos grãos, de modo que o trigo brotou junto com o joio. Os servos do homem não sabiam como o joio tinha ido parar no campo e perguntaram se poderiam arrancá-lo. O dono do campo disse que não, porque ao arrancarem o joio, o trigo também seria arrancado. Portanto, ele aconselhou que o joio e o trigo crescessem juntos até a época da colheita, quando então o trigo seria atado em molhos e separado do joio. Os discípulos de Jesus pediram ao Salvador uma interpretação da parábola, e o Salvador respondeu: "O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno."
O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Esta parábola confirma a declaração de alma que repetirei aqui. Porque vos digo que tudo que é bom vem de Deus, e tudo que é mal vem do diabo. Irmãos, estamos vivendo numa época difícil, e este é o momento de permanecermos firmes e fortes no cumprimento de nossas responsabilidades para com a família e o sacerdócio. Não devemos nos deixar levar semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Devemos seguir em frente com o espírito de fé, sem nada temer, a não ser o de aproximar-nos demais da garganta do diabo. Seremos fortalecidos e preservados se seguirmos o conselho e a orientação do presidente Gordon B. Hinckley, que está ao leme. Tenho um testemunho especial de que ele é o nosso profeta, o nosso vidente revelador. Ele é o porta-voz de Deus na terra. Oro para que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos nós e o